Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui fazendo a nossa leitura. Estamos no capítulo 21 do livro de Êxodo. Sem mais demora, bora para a Bíblia. Na minha tradução tem por título As Leis acerca dos servos dos homicidas e dos homicidas. Capítulo 21 do livro de Êxodo. E estes são os estatutos que lhe prosporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovelha e o servirá para sempre. E se algum vendedor se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos, se desagradar aos olhos de seu senhor e não se despojar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela, mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra ou não se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação material. E se ele não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tomar e levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo com a sua serva, com pau, e morrerem debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem, preferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida, olho por olho e dente por dente, mas por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi
escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dante era escorneador, e o seu dono foi o corneador disso, e não guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Esse é o capítulo 21 do livro de Êxodo. Embora para a Bíblia, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará cinco bois, e pela ovelhas 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e eu largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo apagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre vestidos, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo e guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono aceitará, e outro não restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém ao seu próximo de pedir alguma coisa, ou for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel.
Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se o seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens, e a feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem não oprimirás, pois os estrangeiros foste da terra do Egito, e nenhuma viúva nem órfão a afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiros ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe poreis usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquele que é a sua cobertura é o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia nos dará. E servir-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carnes despedaçada do campo, aos cães a lançareis. Esse é o capítulo 22 do livro de Êxodo.